Chegou a hora do nosso debate sobre a questão racial no Brasil. Meus caros ouvintes e espectadores do Morning Show, atenção à pergunta. O Brasil é um país racista? Esse é o nome de um curso ministrado pelo professor de Filosofia e Sociologia Paulo Cruz, colunista da Gazeta do Povo e um dos nossos convidados de hoje. Já dou as boas-vindas. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado. Um prazer grande estar aqui. Pô, tava com vontade faz tempo já. Tá aí, então, chegou a hora. Estou não só feliz, mas honrado. Legal. Paulo, nosso outro convidado é roteirista e colunista da Vice, Alê Santos, que, segundo sua própria definição, usa o Twitter, as famosas threads, para combater o racismo com informação. Alê, bom dia para você, legal você estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite para debater sobre um tema tão caro a nós brasileiros, né? Bom dia, Edgar, bom dia a todo mundo, é um prazer imenso estar aqui com vocês, eu também estava esperando muito para conversar com o Paulo e com todo mundo sobre esse tema. Boa, então, para começar sem rodeios, Alê, eu gostaria que de cara você respondesse a pergunta feita pelo Paulo para anunciar o seu curso, né? Que é a seguinte: o Brasil é um país racista? Qual é a tua opinião? Definitivamente, o Brasil é um país racista. E não sou eu, Alessandro, que estou dizendo isso. É a ONU e é a Unesco. A definição do que a gente pode enxergar como racismo, eu gosto muito de evocar a do professor Dr. Kabengele Munanga, que ele fala que a dinâmica racial era muito complexa, então ele enxerga isso como um iceberg, onde a ponta do iceberg são as nossas expressões, as coisas que acontecem individualmente, e a profundidade do iceberg é exatamente aquele preconceito invisível que fica no nosso inconsciente, a consequência disso. Esse preconceito só é evidenciado através das estatísticas. A gente vive um país que é racializado, independente de você acreditar que existe ofensa racial ou não. O Brasil é racializado, as estatísticas mostram que existe uma dinâmica social distinta para quem é branco e para quem é negro. Olhando para essa estatística, a gente pode dizer sim, o Brasil trata de forma racista pessoas negras. Em que ponto, Paulo, você discorda dessa fala do Alê? Se é que você discorda. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa discutir a estatística, né? Porque criou-se no Brasil essa divisão racial através da estatística. Estatística é aquele negócio, como diz um conhecido meu, eu não sei se ele tirou isso de algum lugar, né? Mas estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem, né? Então, assim, é claro, no Brasil nós temos um país de maioria negra, segundo as estatísticas do IBGE, né? No qual 46% por aí são mestiços ou pardos e tem um contingente de acho que 12% agora de pretos, né? Mas primeiro, a gente começa a falar disso em razão da autodeclaração. Então já é uma complexidade terrível tratar desse tema quando você tem que contar com o que a pessoa vai dizer a respeito de si própria, né? Então, mudou, é claro, a régua mudou de uns anos para cá. Antigamente, qualquer pessoa um pouquinho mais moreninha falava que era branca. Agora, claro, há uma conscientização maior, as pessoas que são mestiças tendem a se autodeclarar negras, mas também depende do lugar, depende da cultura, depende de onde você cresceu. Então, é uma complicação grande tratar desse assunto só de acordo com a estatística. Qual que é o meu ponto de partida? Meu ponto de partida é que o Brasil é um país muito ruim para quem é pobre e muito bom para quem é muito rico. E como os negros estão na camada mais pobre da sociedade, então é claro que eles serão mais prejudicados. Mas eu não acho que se trata de uma questão racial. Então o problema do racismo no Brasil é diferente do problema econômico que há no Brasil. Então, quando a gente trata o racismo como uma consequência econômica, eu acho que a gente sai fora da discussão. A discussão se torna uma discussão meramente econômica, na qual, se inserir todo mundo economicamente na sociedade, o racismo acaba. E isso não é verdade. Então, quer dizer, o racismo vai continuar existindo por muito tempo, se é que um dia vai acabar. Sempre vai ter gente racista no Brasil. Então, eu não concordo que o Brasil seja um país racista, mas eu acho que há uma cultura de, digamos assim, inferiorização do negro no Brasil por conta das raízes históricas que a gente tem. Então, quer dizer, sempre há aquele olhar para o negro de subalternização. Mas isso atinge todo mundo. Mas isso brancos, não é racismo? Negros. Então, eu penso no racismo como algo consciente. Por exemplo, o Adilson Durante, lá, aquele cara do Santos que
num áudio lá, ele falou, toma cuidado com aquele cara lá, porque, ó, esse negócio de mestiço não presta e não sei o que, tal. Então, esse sujeito, para mim, é um racista, porque ele sabe o que ele está falando e ele conscientemente se considera uma pessoa superior ao outro, que é negro ou que é mestiço, né? Esse movimento ou essa atitude meio inconsciente, por exemplo, o sujeito tem o melhor amigo dele que é negro e ao mesmo tempo ele faz piada. A piada é de escrotice gigantesca, né? Essas piadas raciais e tal. Aí você fala pra ele, que você esteja falando de uma eminente figura brasileira. Poderia enquadrar perfeitamente ela nesse teu. Porque aí ele fala assim, mas eu não sou racista. Então, quando a pessoa diz que não é racista, cabe dar ela o benefício da dúvida. Você não é, então me prova que você não é. Certo? Porque você pode ser só um idiota mesmo, fazendo piada ridícula, ou você pode mesmo pensar que o negro é inferior a você. Então, eu acho que há uma grande confusão cultural no Brasil. E essa é uma discussão, por exemplo, que o Alberto Guerreiro Ramos faz, e fez isso na década de 50. E nós estamos falando disso até hoje. Então, ele fala, olha, a sociologia do negro brasileiro é um equívoco. Nós estamos discutindo um negro tema. Então, há um negro vida que continua caminhando e que a gente travou nessa discussão a respeito de um tema que é muito complexo e difícil. Antes de eu rodar aqui a roda no Morning Show, você tem alguma tréplica a fazer ali eu acho que em cima dessa fala do Paulo? Discordar um pouco disso, porque a psicologia social, existe uma psicologia social que foi criada a partir de 1990 e com precursores negros estudando sobre essa psicologia, e aí vem a definição do Kabengele Munanga que eu disse, que eu acho que bate com o que o Paulo falou, mas contradiz ele porque essas definições, essas ofensas, esses comportamentos, eles são a ponta do iceberg. A estrutura do pensamento racista, ela é muito mais inconsciente. As pessoas não sabem que são racistas, elas não sabem. A década de 90, todo mundo lembra que tinha aquelas piadas do negro de pele de alma branca, piadas horríveis, assim, inclusive na TV, no rádio, tudo quanto é lugar. E isso era expressão de racismo. O racismo não é só uma ofensa, uma injúria. Isso é a pontinha do iceberg mesmo. Eu posso perguntar? Vai, Paulinha. Vai lá. Porque eu acho que a gente está falando aqui do que muitas vezes se fala de racismo estrutural, coisas que não são tão óbvias e claramente racistas, mas que tem esse fundo e tal. E muita gente chama essas situações de mimimi, por exemplo, né? Então, expressões que têm um passado, a gente já até discutiu aqui a respeito da expressão mulato, não sei se a gente chegou em alguma congruência a respeito de onde ela vem, se ela ofende ou não as pessoas, se quem usa sabe que está ofendendo ou não sabe, e aí as pessoas começam a falar, bom, mas isso é mimimi, isso não é racismo, isso não é... Como é que vocês fazem essa distinção, e existe uma distinção, do que é racismo de fato, esse racismo que ele está embaixo desse iceberg, muito embaixo? O problema dessa definição é que ela é muito nublada. Para começar, eu não chamaria isso de racismo estrutural. Racismo estrutural é quando existe uma estrutura histórica para empurrar ou para manter pessoas negras na camada da pobreza. Essas expressões inconscientes, elas são puramente racismo. A palavra racismo mesmo, ela vem surgir na década de 20, né, se não me engano, com um francês botânico, amigo de Dom Pedro II, que veio ser embaixador da França aqui no Brasil. Antes disso, não tinha a palavra racismo. Você tinha teologias e filosofias de hierarquização da população negra, mas você não tinha um pensamento de que você chamaria isso de raças. A raça ela vem surgir depois da República, 1920, aqui no Brasil. Então, acho que precisa separar muito bem o que é racismo estrutural e um pouco disso. O fato das pessoas chamar de mimimi é que elas realmente desconhecem toda essa discussão. Racismo não é uma coisa que a gente está discutindo há 2, 3, 4 anos. É algo que no Brasil já é discutido há umas centenas de anos, efetivamente. Desde a pós-abolição a galera já começou a discutir isso de maneiras sérias e realmente foram confrontados internacionalmente. Tem um caso que é muito importante trazer para cá, que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu aquele horror que a Alemanha, que aconteceu lá com os campos de Auschwitz e tudo mais. A Unesco ela resolveu precaver isso e começou a procurar no mundo um modelo que pudesse representar essa igualdade para que evitasse esse horror racista. Obviamente, o Brasil se vendia desde a década de 20 como paraíso racial.
falava para todo mundo que não, o Brasil é o paraíso, todo mundo aqui é mestiço e funciona super bem. Obviamente, a Unesco olhou para isso e falou, nossa, então vamos estudar o Brasil para a gente reproduzir esse pensamento no mundo. Viram que não era bem assim. Exatamente, foi quando o projeto Unesco implantou em 1950, aqui em São Paulo, os começos dos estudos de sociologia. A sociologia paulista, ela é baseada muito nisso, com Florestan Fernandes, com Roger Batista, e a gente esquece no grande sociólogo que é o Fernando Henrique Cardoso. Ô, Paulo, com essa questão do mimimi apontado, trazido na questão da Paulinha. Não, eu acho que não é mimimi, não. O racismo é um problema sério. Pelo conteúdo, quer dizer, pelo nome do meu curso, eu sou xingado, então fui xingado muito na internet esses dias aí, na verdade o curso tem 1 ano já, eu lancei o ano passado, e aí eu regravei esse ano com recursos profissionais, ficou bem bonito, bem bacana, e pelo nome do curso as pessoas já começaram, não, porque você está negando o racismo, não, porque não sei o que, tal. E uma outra coisa curiosa é que eu coloquei uma outra frase de subtítulo, que é assim, é uma proposta de rediscutir o problema do racismo no Brasil de uma maneira mais histórica e menos ideológica. Por que eu falei isso? Agora a questão ideológica grudou no Bolsonaro, viés ideológico, então aí eu fiquei grudado naquela porcaria lá que ele falou. Mas as pessoas dizem, não, mas como é que você está dizendo que existe história sem ideologia? É claro que existe história sem ideologia, depende do ponto de vista que eu estou partindo. Então, quer dizer, o conceito de ideologia tem 2 séculos. E há uma centena ou mais de intelectuais discutindo isso. Então, quer dizer, depende da perspectiva de onde se parte. Então, eu não nego o racismo no meu curso. O meu curso é só uma tentativa de rediscutir o problema. Então, eu acho que ele está viciado. Eu acho que essa mistura de raça e classe é prejudicial. Então, claro, a esquerda tomou conta do assunto e parece que você só pode discutir dentro da perspectiva marxista ou pós-estruturalista e coisa e tal. Mas eu falo, não, assim, no século XIX, por exemplo, o André Rebouças estava discutindo o liberalismo. A única maneira de inserir o ex-escravo na sociedade é com uma revolução liberal. Então, quer dizer, por que a gente não está discutindo mais isso? Né? Mas isso não está intimamente ligado à classe na medida em que a gente ainda vê uma dificuldade de ascensão muito maior de quem é negro, até por uma herança histórica da escravidão mesmo? Eu acho que é uma dificuldade do pobre como um todo. Eu acho que o racismo está separado Mas a maior disso. parte dos pobres brasileiros são negros. Pois é, mas eu acho que isso é uma negro. circunstância histórica. Então, dentro dessa circunstância histórica, os pobres são marginalizados e como os negros são os mais pobres, eles são os mais marginalizados de todos. Né? Mas é uma questão circunstancial. Então, ele não é marginalizado por causa do racismo. Ele é marginalizado porque o Estado brasileiro marginaliza. O Estado brasileiro ele é muito ruim para quem não tem dinheiro. No Brasil, se você não tem dinheiro, você é um ferrado. Sim, eu devo trazer aqui a ideia do Fernando Henrique Cardoso estava falando, que foi um dos primeiros caras a estudar, a quebrar a democracia racial, e quando ele estudou em Florianópolis, Rio Grande do Sul, as estatísticas, ele chegou nesse ponto que o Paulo está trazendo, e ele percebeu que existe sim um bloqueio das pessoas brancas e mais ricas, lá no estudo dele, de não trazer pessoas negras para o seu círculo. E isso não era condição social, isso é efetivamente o vestígio do desprestígio que o negro tinha na escravidão. Então existe sim um vestígio desse pensamento racista que impede sim a ascensão das pessoas.